Bem-vindos ao Amar o Minho Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos entrar no universo rural e onírico do figurado de Barcelos. O figurado de Barcelos sempre foi uma produção dinâmica e variada. Ele é um reflexo das vivências e anseios dos seus autores, simultaneamente criadores com o papel principal e espectadores atentos da vida à sua volta. Deve-se a António Quadros, nos anos 50 do século XX, a descoberta do figurado de Barcelos. Foi o pintor que deu a conhecer Rosa Ramalho, os seus sardões, lagartos, porcos, pombais, assobios, cabras, galos na galação, pássaros de quatro patas, pitas, dragões, diabos... Todos os dias eu falo da minha bisavó, todos os dias. Agora tenho eu essa missão, não é? Tenho eu essa missão de relembrar as pessoas de onde é que eu venho, não é? Das minhas origens. Continua-se a falar quase todos os dias da Rosa Ramalho. É incrível. Escutamos António Ramalho, artesão e bisneto de Rosa Ramalho. Na viragem dos anos 50 para 60, assistiu-se a uma valorização do produto e do seu criador. Descobriram-se as pequenas peças de barro que passam a ser assinadas, sinal de um olhar valorativo. Inicialmente havia uma classe de pessoas que foram essas pessoas responsáveis por divulgar muito o figurado. Professores, com uma cultura assim um bocadinho acima da média, que se interessou muito por esse tipo de figurado. Depois essas pessoas acabavam por ficar mais idosas. Uns transmitiram aos filhos, outros não. Tinham coleções muito boas de figurado. Inicialmente haviam aqui 4 mulheres que eram as mais conhecidas, que trabalhavam no figurado. Ana Baraça, que é a minha avó, Rosa Cota, Rosa Ramalho e eu penso que é a Maria Sinita. Desta vez, escutamos Vítor Baraça, que com o seu irmão Moisés Baraça fazem parte dos descendentes dessas mulheres que, quebrando a normalidade, originaram uma tradição. Quando o pai da minha avó iniciava uma cozedura de peças, havia uns espaços ali falsos no forno que era preciso preencher, e a minha avó começou a fazer assim tipo umas brincadeiras do barro assim para preencher aqueles espaços. Nós temos uma peça que lá está, que a minha avó fazia, que eram umas aguadeiras com o nariz de galo, não é? É uma peça fora do comum. Quer dizer, o imaginário dessa peça, como é que essa pessoa, sem estudos, sem cultura, como é que ela conseguiu imaginar aquela peça? O que nós sabemos é que há pessoas que em sonhos sonham coisas meias estrambólicas e depois transmitiu aquilo para o bar. É engraçado, tirando essa da aguadeira com o nariz de galo, tirando essas peças, nós foi mais no realismo, não é? Agora, há outros artesãos que, no caso da Rosa Ramalho, que essa tinha peças mesmo fora do comum. Diz ela que se inspirava nos sonhos que tinha, e possivelmente sim. Mas essa parte profana está a haver muita procura. Nós vemos isto pelas exposições que fazemos. Isto é um diabo que... Pronto, não conhecemos o diabo, mas transmitimos isto aqui no barro, nem sei explicar bem. Explicar, às vezes as coisas surgem, é porque fica bonito, porque é diferente.
As técnicas usadas na produção do figurado de Barcelos são a modelação, a moldagem e o torneamento. A modelação é a mais importante, por deixar claramente impressa a marca das mãos do seu autor. A modelação faz-se a partir de uma bola de barro amassado. Imprime-se a forma desejada através de poucos utensílios, na sua maioria produzidos ou adaptados pelo próprio artesão. Uma outra técnica mista, a roda com a modelação, é também muito frequente no trabalho atualmente produzido. As peças são iniciadas à roda e posteriormente aparelhadas à mão. Uma boa parte do nosso trabalho baseia-se numa base de roda, que há uma estrutura que é levantada na roda e depois a gente mete, sei lá, o nariz, os olhos, a orelha, vestimos a peça. Mas como há peças que são totalmente feitas à mão, não é? Sempre, no fundo são todas, não é? No fundo são todas. E eu vou falar, o artesanato não é para andar a correr, o artesanato é tudo, tem o seu tempo, é como tudo, não é? Vamos, preciso de calma e fazer as coisas como deve ser. Com a calma necessária aos tempos atuais, as oficinas de hoje mantêm o legado e linhas artísticas das gerações passadas. Acrescentam, todavia, o seu cunho pessoal. Toda a gente tem a sua característica. É assim, às vezes há confusão porque uma boa parte pinta, não é? Mas há pormenores, por exemplo, eu dou o exemplo, os mistérios. Tem aquela característica de o nariz muito grande, não é? Por exemplo, os baraças, quando fazem as caras, apertam, fica assim muito fininho, pronto. São características de cada um. A cota também se excede muito pela pintura, que é muito própria. Nós temos uma forma muito fácil de fazermos o nosso o rosto das caras. É só com estes dois dedos, o indicador e o polegar, quer dizer, aquilo chegava ali e marcava com os dedos, marcava-se assim e já estava a cara feita. Portanto, era uma forma muito simples. Nós temos essa característica que nunca mudámos desde que a minha avó criou esta forma de fazer as caras. Nós, lá está, nós nunca saímos muito, sempre quisemos manter aquela linha que a minha avó fazia. Agora, a gente fomos iniciando, fomos crescendo, começou a aparecer outros desafios, de colecionadores que nos faziam desafios para fazer peças novas, mas nunca saímos muito nunca queríamos muito sair daquela linha que era a minha avó. Eu neste momento estou um bocadinho sobrecarregado porque tenho os temas da minha bisavó que não os continuo a fazer e os temas da minha mãe. Depois vou incluindo também as minhas criações, não é? Disse-me que aquela peça com 4 braços é uma criação sua. É sarabanda, tem 4 braços, nos braços de cima está a tocar uma concertina, nos braços de baixo tem uma viola e em cima tem um homenzito a sair da cabeça com os braços para o ar, pronto. E chama-se a sarabanda. Sinto que aquilo faz parte de mim, não é? Foi um momento de inspiração e pronto, e surgiu. No figurado de Barcelos existem 4 temáticas: a religião e festa, o bestiário, a vida cotidiana e ainda uma última temática que engloba figuras várias e miniaturas. Nas peças de temática religiosa encontram-se 2 grandes grupos. As peças ligadas à cultura religiosa, como as alminhas ou os cristos, a procissão ou o casamento. E a festa e seus personagens típicos. O fantástico tem um lugar muito particular pela dimensão que atinge na produção de todos os tempos. Na temática do bestiário, temos monstros, diabos, figuras ambíguas que alimentam a relação do homem com o mundo fantástico. Entre o sagrado e o profano, entre a vida cotidiana e o imaginário. Na temática da vida cotidiana, os barristas representam a sua realidade. Aqui é óbvia a relevância atribuída à vida rural. Ou seja, os barristas criam imagens recorrentes da sua vida e do seu meio. A última temática abarca a restante diversidade de formas e de figuras avulsas do figurado de Barcelos.
Aqui é englobado um sem número de figuras soltas e de miniaturas. Destas temáticas, a mais forte e impressionante é sempre o bestiário. Hoje notamos que há uma geração de pessoas novas com muito interesse no figurado, mesmo para a decoração das casas, que é interessante porque temos pessoas que vêm aqui e que têm casas muito modernas e que querem pôr peças tradicionais da artesanato para decorar as casas, não é? E mesmo para colecionar. E não só, e gostam mesmo. Até se nota muito nas exposições. A juventude aprecia muito. É. Não se importam de ter um bicharoco em casa com a boca aberta, cheia de dentes e... Eu acho piada. Há gente que acha piada, eu acho piada. Não, mas, por exemplo, se a gente for a ver bem, por exemplo, há igrejas que estão decoradas no exterior, e se calhar também no interior algumas, com as gárgulas, não é? O figurado de Barcelos distingue-se de qualquer outra produção. As temáticas tratadas, a criatividade e simbologia, fortemente influenciada pelo meio humano e fantástico, sempre foram alvo de reprodução familiar, a par de uma evolução contínua, cunhada por cada geração. E é também isso que lhe confere singularidade. Inova, mas mantém viva a identidade que a caracteriza e a diferencia. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, serviços criativos para património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.